aí na ordem do dia, né? Divulgado aí um prejuízo de 1,7 bilhões no primeiro trimestre, a 11 semestres consecutivos de prejuízo. Os Correios enfrentam muitos problemas, né? É sem dúvida o pior resultado trimestral da estatal desde 2017, quando os dados passaram a ser disponibilizados publicamente, já que antes eram ocultos, né? Ninguém sabia direito o que era que acontecia. Então, os Correios registram esse prejuízo, né? O balanço divulgado na última sexta-feira, dia 30, né? E com esse resultado, como eu falei, a empresa acumula 11 trimestres consecutivos no vermelho. 9 deles sob o comando do atual presidente Fabiano Silva. E apesar da sequência negativa, a direção da estatal não detalhou as causas do prejuízo nem os impactos nas operações da companhia. Claro que a gente deu uma pesquisada para saber por que, não é, esse tanto prejuízo no Correio, né? Em nota anexada às demonstrações financeiras, os Correios afirmaram apenas que a continuidade operacional para 2025 está assegurada, sem fornecer maiores explicações sobre as medidas adotadas diante da crise financeira. Pois é, a continuidade está mantida, o governo aí vive tempos sombrios com relação ao controle do orçamento público, com a questão de foi muito retaliado e a coisa está realmente preta, tanto que está se partindo para coisa como IOF e tal, para poder compensar. Vimos aí também nas manchetes, pode utilizar parte do petróleo para compensar. E como manter uma estatal com nível desse de prejuízo? Esse é que é o problema. E a gente foi averiguar algumas causas, né? Porque o Correio está assim. E claro, tem umas causas contábeis. Houve uma mudança na contabilização de algumas estatais, né? E isso fez com que aparecessem mais coisas e que fossem levado ao prejuízo, né? Agora, no fundo, o que a gente sabe é que eram dois grandes potenciais do Correio, né? Primeiro as cartas, os telegramas, etc. Depois, mais recente, a questão da intermediação das vendas internacionais, que fazia com que os Correios tivessem um bom nível ali de receita, né? Quanto a essa questão internacional, o que ocorreu foi aquela taxinha das blusinhas, né? Vocês lembram? Antes até $50 nada era cobrado, né? Não tinha imposto. E agora é claro que se cobra imposto em notas até $50. Isso fez com que muita gente desistisse, né, dessas compras. Por consequência, o Correio também usou menos, né, e claro, as receitas caíram. O advento, por exemplo, de empresas como o Mercado Livre, né, por exemplo, também deu um baque muito grande nos Correios, né? O Mercado Livre hoje tem as suas vias de distribuição, né? E aí manda via própria, via alguns pontos que tem algumas cidades. E aí foi também tirando essa. Foi tirando essa receita dos Correios, né? Quanto à questão de cartas, aí, né, a gente sabe que as cartas, muito embora muita gente diga não estão acabando as cartas. Eu estava vendo uma coisa lá que o Correio diz que ainda recebe carta, né? Não sei, né? O fato é que na época de tecnologia, de e-mail, de zap, de não sei o quê, as cartas praticamente perderam ali o valor dela em si, né? Agora,
Alguns objetos comerciais o Correio buscou para poder compensar isso, tipo boletos, né, contas, por exemplo, que o Correio ainda recebe muito, né? Mas, mesmo assim, hoje você tem a facilidade dos aplicativos que pega boletos, contas e tudo. Ou seja, onde o Correio está se apegando agora, praticamente daqui a pouco não vai ter mais nem isso, né? Com a popularização da internet, como eu falei, praticamente a comunicação em papel sofreu, né? E quando surgiu logo essa questão de internet, os Correios lançaram o telegrama e a carta via internet, que pouca gente conhece, pouca gente usa, né? Na verdade, é isso aí, no Correio, mandar um e-mail do Correio para uma pessoa que tivesse um contato ou algo assim, né? Então, é preciso rever essa questão dos Correios, né? Eu lembro ali que os Correios me ajudou muito, por exemplo, quando eu jogava xadrez por correspondência, né? Então, eu tinha um volume bom de cartas semanais, tanto que eu comprava aqueles aerogramas lá, né? Já comprava os pacotes, comprava de 200, 300, né? Para ir trocando aquelas cartas. E era uma época de ouro do Correio, né? O Correio era imponente, era um estatal de ponta, né? E hoje em dia, a começar pelas agências, né? Que você vê em que situação estão as agências, né? Caindo pelos cantos, pelos pedaços, sem uma modernização aparentes, funcionários sofrendo e tal. Um caos, né? Nesse momento está um caos e é preciso se encontrar um caminho para essa estatal que já foi uma das grandes estatais nacionais e hoje padece com esses violentos prejuízos. Tomara que tudo dê certo e esse foi o nosso papo aberto de hoje. Rádio Jeremoabo FM